Comunicação interpessoal, um tema também aqui importante dentro de relações públicas e humanas. Vejamos, comunicação é um tema que quando cai vai cobrar para você elementos da comunicação, quais são as fontes da comunicação, vai ser cobrado função da comunicação, vai ser cobrado também qual a finalidade, né? Para que a comunicação? A gente entende hoje que essa é uma ferramenta de suma importância quando se fala das relações interpessoais. É tema comum de ser cobrado dentro de relações públicas e humanas, porque a gente fala de qualidade na prestação de serviços, a gente fala de equipes de trabalho que exige intenso processo de comunicação interpessoal. É tão importante essa ferramenta, entendemos a comunicação como ferramenta, ao ponto de entendermos que ao longo do tempo, de tão importante que ela veio aperfeiçoando. O processo de comunicação hoje ele veio aperfeiçoando de tal forma que a própria tecnologia da informação é uma forma de fazer com que a gente consiga interagir com pessoas e com muitas pessoas, ainda o que dispersas geograficamente. Existe uma infinidade de formas de você interagir, de se comunicar com o outro. Existe um conceito bem tranquilo de comunicação que diz o seguinte: processo mediante o qual um emissor transmite uma mensagem por meio de um canal para um receptor. Preste atenção, estamos falando de elementos essenciais da comunicação. A comunicação, obviamente, ela tem outros elementos, mas o item de prova que vier cobrando de você os elementos essenciais, você vai afirmar que são emissor, receptor, canal e mensagem. Esses são os elementos essenciais do processo de comunicação. Vamos trabalhar outros elementos daqui a pouco, mas antes disso, vejamos, por que nos comunicamos? A literatura ela vai afirmar, você vai encontrar isso em Hobbes e vai encontrar isso também nas questões de prova, que nos comunicamos em razão de necessidades. A comunicação nos atende em 3 necessidades. Necessidades físicas. A literatura afirma que a presença ou a ausência de comunicação ela afeta a saúde física. Necessidade de identidade é a única forma, realmente a única maneira pela qual aprendemos quem somos, é através da interação, é através da comunicação interpessoal. E necessidades sociais, ela proporciona realmente um elo de ligação vital com outras pessoas. Então a literatura apresenta 3 necessidades, olha só, necessidade física, necessidade de identidade, necessidades o quê? Sociais. Concluindo lá, falamos dos elementos essenciais, né? Emissor, receptor, canal e mensagem. Além desses elementos, se vier em prova, codificador, que está ligado ao emissor, você vai dizer que está certo. Decodificador, que está associado ao receptor, você vai afirmar que está certo. Se vier com o elemento da comunicação ruído, você vai dizer que também está certo. É tudo que possa dificultar, atrapalhar o entendimento da comunicação. Se vier feedback, você também vai afirmar que é elemento da comunicação. Feedback é o retorno. Na realidade, o feedback é o elo que fecha o processo de comunicação. É preciso, né? A gente diz assim, olha, a comunicação efetivamente ela só ocorre quando o receptor consegue compreender a mensagem. Para que ele compreenda, é necessário que haja o chamado feedback, que é exatamente o retorno. Nós vamos entender que a comunicação não é apenas uma troca de informação. A comunicação ela é a construção de um sentido. É sempre importante entender que a comunicação, para que haja, o receptor tem que compreender a mensagem. Se ele não compreendeu, não há de se falar de comunicação. Pensando aqui nos 2 elementos, chamado codificador e decodificador, questões bobas, né? E muitas vezes a gente, por distração, perde. Lembre-se que a codificação, o elemento codificador está associado ao emissor e o decodificador receptor. É o receptor que vai fazer o quê? Interpretar a mensagem. Embora esse receptor ele esteja realmente muito, vamos dizer assim, dependente do emissor. Porque o emissor ele pode filtrar também informações, né? Isso é o que a gente chamaria de uma barreira na comunicação interpessoal. Esse emissor filtrando, escolhendo o que ele vai jogar no filtro e para você, receptor, só vem algumas informações. Então, há uma relação aqui de codependência, né? Uma relação transacional na realidade entre emissor e receptor. E a decodificação aqui, realmente, ela fica muito dependente
da codificação, na realidade da informação que é repassada num processo de comunicação. Feedback, a gente também pode entender como o último elo de ligação do processo de comunicação. É quem faz o retorno da mensagem para o sistema para a garantia de que realmente a mensagem foi compreendida. A literatura chama de feedback o fecho do elo. Pode vir assim, o fecho do elo. É exatamente a expressão feedback. É como a gente tem de certificar que a comunicação efetivamente ocorreu. Tipos de comunicação. Isso aqui é muito tranquilo. Na realidade, é um resgate ali, né, de um entendimento, de ensinamentos que você teve lá no ensino médio. Nós estamos fazendo apenas um resgate, um lembrete, porque é exatamente o que cai em prova. A comunicação, ela pode ser verbal, e se ela for verbal, ela é oral ou escrita. Essa comunicação verbal, oral, ela refere-se aos esforços, né, de comunicação num processo de dar instruções, de entrevistar um candidato, enfim. A comunicação verbal escrita, dentro das organizações, ela se refere a normas, relatórios, memorandos, circulares que podem ser utilizados. A comunicação não verbal, a literatura, ela traz um detalhamento importante, as bancas vêm explorando. Nós temos 4 tipos de sinais não verbais. Um deles é chamado de paralinguagem. Quando aparece em prova, o concursando tende a achar que é um tipo de comunicação verbal oral, e não é não verbal. A paralinguagem a gente entende como comportamento vocal. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, tem hora que eu aumento o tom, tem hora que eu abaixo o tom, tem hora que eu dou uma acelerada, tem hora que eu desacelero. Esse comportamento verbal é chamado de paralinguagem e é considerado uma comunicação não verbal. Linguagem corporal, cinésica, tem a ver com os movimentos silenciosos do corpo, tem a ver com gestos, expressões faciais, também é um tipo de comunicação não verbal. Espaço interpessoal, né? Não é muito comum a gente ouvir isso, porém, essa expressão aqui chamada proxêmica está ligado a espaço interpessoal, um tipo de comunicação também não verbal, está ligado a posicionamento do corpo em distância, ângulos, quando você se aproxima de alguém, quando você se afasta, quando você vira as costas para uma pessoa, isso é uma forma de comunicação também considerada não verbal, chamada de espaço interpessoal. Escolha de efeitos pessoais. A mesa do seu trabalho é um tipo de comunicação não verbal, fala a respeito de você, é um tipo de comunicação também considerada como escolha de efeitos pessoais, assim como objetos que você escolhe para colocar lá na sua casa, como você se veste, como você se maqueia, isso é um tipo de comunicação chamada de escolha de efeitos pessoais, é um tipo de comunicação não verbal. Além disso, dentro da comunicação não verbal, você pode se deparar ainda com 5 tipos de expressões. A primeira delas nós vamos chamar de emblemas. Emblemas, quando aparecem em prova, você vai lembrar, são gestos quase como sinais, do tipo um ok, um Vzinho de vitória, pode ser considerado emblemas e é tido como expressão, é tido como uma linguagem corporal. Ilustradora, gestos que fornecem um quadro que você está dizendo. Às vezes a gente diz alguma coisa e com expressões, né, comunicando, tentando ilustrar, quando você aponta alguma coisa, quando você mostra, olha, não, era desse tamanho, você, por exemplo, como um pescador, você pode dizer assim, né, olha, pesquei uns peixes grandes aí, alguém diz para você assim, conversa de pescador, não, estou falando sério, eram peixes desse tamanho. Então, quando você ilustra o que você está dizendo, a gente chama isso de comunicação não verbal, uma linguagem corporal chamada o quê? De ilustradora. Reguladora ou coordenadora, que é uma atençãozinha especial, a gente vem observando as bancas explorando esse tipo de comunicação não verbal. Reguladora ou coordenadora tem a ver com o que você faz ao regular, por exemplo, uma conversação. Você está conversando com alguém, a pessoa está muito acelerada e você diz, né? Com a mão, né? Não dizendo exatamente, mas você aponta para a pessoa do tipo, calma, né? Espera, para. Ou você está conversando com alguém e essa pessoa, ela está sorrindo para você, é um sorriso aberto. Ela está te comunicando de que a conversação, ela pode fluir. Mas, de repente, o sorriso não é tão aberto, mas é aquele sorriso mais amarelo, parece que ela não está muito afeita ao que vocês estão conversando. Então, até o sorriso, ele é regulador, ele dá uma coordenada na conversação. A gente vai entender como um tipo de comunicação não verbal chamada reguladora ou coordenadora.
Adaptadora. Adaptadora tem a ver com expressões ligadas mais à parte de adaptação em situações de estresse, do tipo, você está atendendo um cliente, mas está preocupado, você tem muitos afazeres, está quase no horário de você sair, você está terminando seu expediente e você começa, por exemplo, um tamborilar dos dedos. Quando você começa um tamborilar dos dedos à mesa, isso pode ser uma indicação de que você está o quê? Estressado, ansioso, está querendo que a conversa termine para que você possa sair. Ou quando você começa a balançar demais as pernas, enfim. É um tipo de comunicação que você está passando, às vezes até inconsciente, mas de que você está o quê? Estressado, de que você está irritado. É uma forma de você expressar e buscar fazer uma adaptação ao ambiente. Isso é chamado de comunicação adaptadora também, não verbal. Demonstrações de afeto. São 5, nós estamos fechando com demonstração de afetos. Demonstração de afeto, a expressão facial é o que mais caracteriza esse tipo de comunicação não verbal. Se a gente visualizar aqui essa imagem, a gente consegue observar o quanto efetivamente que a expressão facial, ela consegue demonstrar emoções, demonstrar afetos, enfim. É um tipo de comunicação também não verbal. A gente diz, né, que a expressão facial ela é a que mais caracteriza, né, a que mais você comunica algo a alguém. Esse é um item de prova interessante. Ele diz assim, ó, no atendimento ao público, observe a correlação. As bancas, elas tendem a fazer o quê? Elas falam, vem lá no edital, comunicação, relacionamento interpessoal, qualidade na prestação de serviço, equipe em trabalho. No item só, eu mato 3 coelhos com uma paulada só. Eu falo de comunicação, falo de atendimento, falo de trabalho em equipe, num item só. Há uma correlação, obviamente, em relação a esses temas. Aqui eu estou falando de comunicação e atendimento. O atendimento ao público, no atendimento ao público, o sorriso que transmite cooperação, cortesia e que regula o intercâmbio verbal na comunicação é do tipo coordenador. Vejamos que nós falamos de 5 tipos e entre eles havia o chamado coordenador, que também pode ser chamado de regulador. O sorriso é um tipo de comunicação não verbal, que pode sim regular o intercâmbio verbal de uma conversação num processo de atendimento? Pode. Então vamos entender e classificá-lo sim como tipo coordenador. O item está perfeito, está corretinho. Vamos falar de comunicação interna em termos de direção. Está aqui um outro item de prova que costuma cair bastante. A comunicação interna, ela pode ser vertical, horizontal ou diagonal. Essa vertical, ela pode ser descendente ou ela pode ser o quê? Ascendente. Muito tranquilo. A ascendente flui dos empregados para a direção, a descendente é exatamente o contrário, da direção para os empregados. Essa chamada vertical pode ser tanto ascendente quanto descendente. Normalmente nós estamos diante aqui de um tipo de comunicação formal, porque nós estamos falando de estrutura organizacional, nós estamos falando de relações hierarquizadas. A horizontal lateral, ela ocorre entre departamentos de mesmo nível hierárquico. E a diagonal, ela ocorre entre diferentes departamentos e níveis hierárquicos. Por isso que nós estamos falando que ela é diagonal. A gente está falando de uma comunicação aqui de um departamento com o outro, mas níveis hierárquicos diferenciados. Essa é a chamada diagonal. Um outro itemzinho de prova, preste atenção. Ao esclarecer uma dúvida com um colega de trabalho, o servidor que atende ao público utiliza o que se denomina comunicação lateral. Pode ser chamada lateral ou horizontal. Nós estamos falando de comunicação entre pessoas de mesmo nível hierárquico. O item está perfeito, está corretinho. Vejamos então, a comunicação organizacional, ela pode ser comunicação formal ou rede formal, ou comunicação informal ou rede informal. Essa comunicação formal, ela é tipicamente vertical e ela está relacionada à estrutura hierárquica da organização. Nós temos aqui 3 tipos, cadeia, roda e todos os canais. A cadeia é aquela típica vertical que segue exatamente a estrutura de comando da organização. A em roda, ela tem normalmente aqui um líder como centro do processo de comunicação
e nós temos membros integrados a esse líder. A todos os canais, normalmente ela é adotada nas chamadas equipes autodirigidas. Os membros, eles têm liberdade de conversar um com os outros e também todos estariam ligados ali com um coordenador. Essa seria chamada todos os canais. Há um processo de comunicação intensa entre todos os membros. Cadeia segue rigorosamente a cadeia formal. Roda depende do líder para agir como condutor central de toda a comunicação e todos os canais permitem que todos os membros do grupo se comuniquem um com os outros. Nós faríamos a seguinte configuração, ó. Falar de cadeia, nós estaríamos falando disso aqui, ó. Essa comunicação bem vertical, realmente. Falar de roda, nós estaríamos falando disso aqui, ó. Nós temos um condutor, que é o líder, nós temos vários membros. Todos esses membros estão interligados, ou a direção da comunicação é toda voltada para ele. A gente vai chamar isso aqui de roda. Agora, todos os canais, nós teríamos até aqui um condutor, vários membros, mas o processo de comunicação se dá em todas as direções. Essa é a diferença de roda para todos os canais. Essa aqui seria a configuração dessa rede chamada formal. Então, falar de rede formal, a gente fala de cadeia, a gente fala de roda e a gente fala de todos os canais. Beleza. Vejamos aqui, ó. Assim, voltando lá só um instante, porque nós nos referimos à comunicação ou rede formal, vamos tratar aqui da rede agora o quê? Informal. É aquela representada pelos contatos mais espontâneos que há dentro da organização, sem seguir rigidamente, né, a estrutura organizacional, o organograma, enfim. É o que a gente chama de rede de rumores. Não há um controle efetivamente da direção quando se fala de comunicação informal. Esse item de prova ele é um item interessante, ele vai falar da função da comunicação. A comunicação ela tem 4 funções básicas, importante, e isso aqui a gente observa muito em questões de prova, preste atenção. Esse item diz assim, ó, a comunicação tem 4 funções básicas, o controle do comportamento das pessoas é uma dessas funções que pode ser implementada de diversas maneiras. Eu estou afirmando aqui, ó, que o controle do comportamento das pessoas é uma dessas funções. Eu digo que a comunicação ela tem 4 funções e que o controle do comportamento é uma dessas. O item está perfeito. Controle do comportamento é função da comunicação? É. Detalhe importante, mencionado e afirmado. Pode ser implementada de diversas maneiras. E realmente pode? Pode. Eu controlo o comportamento das pessoas, por exemplo, através de normas, regulamentos, que é um tipo de comunicação verbal, escrita. Eu controlo o comportamento das pessoas através da comunicação oral. Também controlo o comportamento das pessoas através da comunicação não verbal. Né? Quando eu digo não faça, quando eu aponto o dedo e digo não, é uma forma de você fazer o quê? De você controlar. Então, pode ser implementado de diversas maneiras, porque existem diferentes formas de comunicação para você exercer o controle sobre o comportamento das pessoas. O item está perfeito, está correto.